queridos caminhantes, tudo bem com vocês? Depois de uma pequena pausa, estou de volta com o Céu da Semana para trazer para vocês informação sobre o céu que está lá em cima e como que ele afeta o nosso céu interior. Então, sempre focando em autoconhecimento e no lado mais emocional que a gente vai ter aí durante a semana, olhando sempre para a posição da Lua, tá? Então a gente começa com uma semana de lua cheia, em que as nossas emoções também vão transbordar. E por ser uma lua cheia em aquário, pode ser que o nosso mental também esteja em foco, né? Pode ser que a gente esteja mais ansioso, pode ser que esteja muito na mente, né? Todas essas sensações, elas acabam sendo consumidas pela mente, que fica ali remoendo e tentando entender os processos que estão acontecendo com a gente nesse último período, né? Julho foi bastante intenso, eu acredito que para todo mundo, né? Internamente ou às vezes até com acontecimentos externos. E esse mês a gente está num clima mais leve, um pouquinho melhor, mas ainda precisa ser compreendido algumas questões, ainda precisa que a mente entenda alguns processos, né? Então por isso que o nosso mental pode estar mais forte nessa semana, tá? Mas voltando, né, a gente começa a segunda com a lua em Capricórnio. E a lua em Capricórnio, ela deixa a gente mais fechada emocionalmente, ela deixa esse desconforto emocional, né, traz uma certa melancolia, uma certa dificuldade em lidar com as nossas emoções, mas ao mesmo tempo, ela está pedindo para a gente assumir a responsabilidade sobre os nossos processos. Chegou a hora da gente realmente ter essa autorresponsabilidade, tá? Ela vai encontrar Saturno, Plutão que estão ali em Capricórnio, nesse grande ciclo que está acontecendo aí, derrubando muitas estruturas. E o que a gente está vendo lá fora, na verdade, é o que está acontecendo dentro de cada um. Então chegou a hora de assumir mesmo a autorresponsabilidade. Quem sou eu dentro da minha própria vida? Qual que é a minha responsabilidade nessa bagunça que eu me encontro, né? Então olhar para isso também. Vai ser um dia perfeito para organizar, para planejar, para fazer coisas mais práticas, para resolver questões, para tomar alguma atitude, né? Sair um pouco desse engessamento que a gente se encontra emocionalmente, né? Então, assumir mesmo essa responsabilidade. Aí na terça-feira, a partir do meio-dia, a Lua vai entrar em Aquário. E aí a gente já começa a ter essa mudança, né, de um foco mais mental que pode começar e também aflorar um pouco as emoções, né? E pode ser que ela passe muito por esses processos de ficar pensando, de ficar remoendo, de ficar às vezes até discutindo sobre isso. Então cuidado com discussões essa semana, vai estar bem intensa essa energia, tá? E ao mesmo tempo de se libertar de alguma coisa. Então a Lua em Aquário, ela vem pedir pra gente se libertar de alguns processos da mente, né? E por ser o Sol em Leão e a Lua em Aquário, olhando um para o outro, ou seja, em oposição, é hora de se libertar de alguns processos da mente egóica. Então aquela mente que quer tudo para si, que só olha para si, que acha que tudo gira em torno dela, e nem sempre, né? E a gente precisa entender que o mundo, ele também envolve outras pessoas, ele também envolve outros aspectos e não se trata sempre só da gente. Então entender tudo isso, né? Entender também quando a gente projeta no outro, toda aquela história do espelhamento. Então nem sempre vai ser o outro também, se trata de mim, mas não no sentido de ser vítima, né? No sentido de estar vibrando numa certa energia. Então vai ser uma semana muito intensa para a gente repensar todos esses processos e entender o que eu preciso fazer, que responsabilidade que eu preciso assumir e do que eu preciso me libertar. Né? Então na terça, a partir do meio-dia, vai estar em Aquário, na quarta-feira o dia todo, e aí na quinta de manhã vai ser oficialmente a lua cheia, mas na quarta noite ela já vai estar bem grande no céu, bem cheia mesmo, né, oficialmente. E todas essas emoções, todos esses processos podem surgir. Então vai ser uma semana assim bastante intensa, em que algumas questões podem chegar no seu ápice. Algumas discussões podem ser necessárias, mas principalmente a gente olhar para dentro e entender aquilo que nos cabe dentro de todo esse processo que a gente está passando, tá? Aí na sexta-feira a lua já amanhece em Peixes
e aí dá aquela baixada nessa energia. E quando ela entrar em peixes, todos esses processos que aconteceram muito na mente vão para o nosso centro, né? Para o nosso chakra cardíaco, para a nossa intuição, para a nossa emoção, para a gente processar tudo isso. Então é um momento realmente da gente se acolher, da gente olhar para dentro e se conectar mais com a nossa intuição. A gente pode ter dado muita bola para a mente, ouvido muito o nosso ego nesse processo, e agora chegou a hora de se recolher e se reconectar com a nossa essência e ouvir o que ela tem a dizer sobre tudo isso. Se conectar com a nossa parte mais profunda mesmo. Então, vai ser o fim de semana, né? Principalmente ali sexta e sábado, para a gente se reconectar com a nossa espiritualidade, com o todo, com o nosso senso, né, de compaixão, de comunhão com tudo que a gente tem ao nosso redor. Então, se puder ter algum processo aí de meditar, de ir para a natureza, de estar mais em contato com você mesmo, então uma coisa mais zen, mais tranquila, tudo isso vai ajudar a se conectar com o lado luz de peixes. Mas aí o que acontece? Pode ser que essa lua também aflore os nossos processos internos de lado sombra. E o lado sombra de peixes é a gente ficar vibrando no vitimismo. Então, às vezes acontece alguma coisa ali durante a semana, chega no fim de semana, a gente fica remoendo aquilo, se sentindo vítima. A gente não assumiu a responsabilidade, a gente não entendeu o processo mental, não se libertou desses padrões que a gente tem, e aí a gente vibra no vitimismo. Ou a gente fica muito triste, muito chateado, melancólico, todas essas vibrações baixas que peixes também traz. Então a necessidade de fugir um pouco da realidade, acaba saindo para beber. Então tudo isso é peixes ali, mas vibrando num nível mais baixo. Cuidado com essa energia, tá bom? E aí, no domingo, a partir já depois do almoço, ali 1 da tarde, a lua vai entrar em Áries. E aí ela tira a gente dessa intensidade toda emocional. Mas ela traz um outro tipo de intensidade, que é uma intensidade energética, assim, de dar energia. Então vai ser bom, positivo, para a gente sair disso tudo, sair desse mar de emoções e fazer alguma coisa a respeito. Então tomar iniciativa sobre algo. Isso é o lado positivo de Áries, né? Que está ali à nossa disposição. Então, emocionalmente, a gente pode estar mais intenso, a gente pode também ficar mais irritado, impaciente, né? Tem que tomar cuidado com essa energia. E, ao mesmo tempo, Áries também faz a gente acessar a nossa coragem, né? A gente vai ter ali o Sol se despedindo já de Leão, terminando esse ciclo, então vai ter muita energia de fogo no ar, e isso pode trazer um pouco de ansiedade. Cuidado com esse processo, cuidado com a ansiedade. Se sentir que está muito agitado, gasta essa energia, vai fazer exercício, vai fazer alguma coisa útil e física mesmo, gastar essa energia que está no nosso corpo. Então vai ser bem importante para a gente não sucumbir, para a gente não entrar ali no processo muito forte de ansiedade e acabar descontando nas outras pessoas que estão ao nosso redor. Então vai ser uma semana bem intensa, né? E aí eu tirei uma cartinha para essa semana e olha só a carta que saiu. Estresse. Não poderia ter saído outra carta, né, diante de tudo que eu falei aqui, e quando ela saiu, ela realmente me mostrou, né, veio corroborar tudo isso que eu falei. Vai ser uma semana muito estressante em alguns sentidos, cuidado para acessar essa energia do estresse. Então imagina as emoções como se fossem saquinhos que estão ali à nossa disposição num armário. Você escolhe se você vai pegar aquele saquinho para você ou não. Às vezes as pessoas elas vêm e querem te entregar esses saquinhos e você tem que aceitar ou não aquele saquinho. Então ninguém também tem o poder de te deixar estressado, de te deixar irritado ou qualquer outra emoção, porque é você que aceita aquele saquinho ou não. Então cuidado com a energia do estresse essa semana, tenta relaxar, meditar, ficar mais zen, entrar em contato com você mesmo e fazer uma reforma íntima, né? Fazer ali um reajuste, fazer uma reflexão sobre tudo isso que está acontecendo com você e como você pode melhorar e se livrar de algum padrão que possa estar atrapalhando a sua vida de alguma forma. Mas de certa forma vai ser uma semana em que a gente realmente vai ter que equilibrar um pouco as coisas. Olha como que é essa carta. Ele está equilibrando ali, ele está em cima de uma bola e ainda equilibrando alguns objetos no ar. Ou seja, tá bem intenso, a gente vai estar assim querendo muitas coisas ao mesmo tempo ou muita coisa acontecendo e a gente tentando encontrar o equilíbrio entre isso tudo. Foca em alguma coisa específica, não tenta resolver tudo de uma vez, eu acho que isso ajuda muito também, tá?
Então eu desejo que vocês tenham uma excelente semana, uma lua cheia maravilhosa, cheia de insights positivos sobre aquilo que você precisa se libertar e não aquilo que vai fazer você continuar sendo preso pela sua mente a algum aspecto da sua vida. Que você realmente tenha essa libertação essa semana, que tudo flua da melhor forma. Então um beijo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo se você gostou e compartilhar com seus amigos. A gente se vê na semana que vem.